Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, olha, pode bagunçar um pouco o que a gente entende por certo e errado. Vamos falar sobre a ética da libertação, do filósofo Henrique Dussel. É uma perspectiva poderosa de verdade. E tudo começa com uma pergunta que parece um nó na cabeça, sabe? Pensa bem, um sistema que todo mundo considera bom, justo, ele pode, de alguma forma, acabar gerando vítimas? Para essa pergunta não ficar só na teoria, olha só esse número: 82%. É isso mesmo. Os 20% mais ricos do mundo consomem 82% de tudo que é produzido. De repente, aquela ideia de um sistema bom que cria vítimas começa a parecer um pouco mais real, não acha? Pois é, e é exatamente nesse paradoxo do bem que o filósofo argentino Henrique Dussel bota o dedo na ferida. A grande provocação dele é essa: sistemas éticos, mesmo os mais bem-intencionados, podem, sem querer, olha só que loucura, causar um estrago gigantesco. Para entender isso, a gente precisa sacar o que Dussel quer dizer com vítima. E aqui está o pulo do gato. Não é sobre alguém que sofre por causa de uma pessoa má, um vilão, não. A vítima, para ele, é quem sofre um efeito negativo, não intencional, que vem de um sistema que, em tese, é bom. É como se fosse um efeito colateral trágico do bem. E o Dussel faz questão de deixar claro que isso não é só teoria, não é um conceito abstrato. Ele diz com todas as letras que o nosso ponto de partida tem que ser a vítima. E ele dá um nome, um rosto: Rigoberta Menchú, uma mulher indígena camponesa da Guatemala. Ou seja, a vítima não é um número, ela tem nome, tem história, tem uma vida. Ok, para a gente entender de onde Dussel está partindo, a gente vai precisar fazer uma coisinha, dar um passo para trás e olhar para o mapa da história, da ética que a gente costuma usar. E talvez questionar um pouco esse mapa. Então, olha que interessante. A história que geralmente contam pra gente sobre ética, ela começa onde? Grécia, Roma, certo? O Dussel chega e fala, peraí, isso é eurocentrismo puro. Ele propõe que a gente comece muito antes. Lá no Egito, na Mesopotâmia, é um jeito de reconhecer milênios de reflexão ética que foram, basicamente, apagados da história. E qual é a consequência disso? É pesada. O que a gente aprendeu como ética universal, na verdade, era a ética de uma parte do mundo que se tornou dominante. E essa ética foi apresentada, ou melhor, imposta, como a única verdade possível, calando todo o resto, todas as vozes que vinham da chamada periferia. E é aqui que vem a grande sacada de Dussel, a mudança de chave. Para entender a ética de um jeito mais profundo, mais honesto, ele propõe que a gente mude o nosso ponto de partida. Em vez de olhar de cima, do centro do poder, a gente precisa começar a olhar a partir da perspectiva de quem está na periferia, de quem é afetado negativamente pelo sistema, ou seja, a partir das vítimas. Aí acontece uma inversão total. É quase mágico, só que ao contrário. No exato momento em que um sistema supostamente bom produz uma vítima, toda a sua bondade vira fumaça. Na verdade, ela se transforma no seu oposto, no mal, porque o sofrimento de uma única vítima já é o bastante para desmascarar qualquer discurso de que aquele sistema é justo. Beleza. Então, se a gente entende que o sistema dominante é parte do problema ou o próprio problema, fica a pergunta, né? Qual é a solução? Tá, Dussel criticou, mas e aí? O que ele propõe no lugar? Como é que se constrói uma coisa diferente? A resposta dele é o que eles chamam de princípio da libertação. E a ideia é uma ética que não está baseada em regras escritas numa pedra, em princípios abstratos lá no céu. Não, é uma ética que nasce de um compromisso muito concreto, muito pé no chão, com a vida de todo mundo. E para uma ação ser de fato boa, segundo Dussel, ela precisa passar por 3 filtros, digamos assim. Primeiro, a verdade material. Essa ação ajuda a produzir e a manter a vida humana. Ela afirma a vida. Segundo, a validade formal. As pessoas envolvidas chegaram num acordo justo sobre isso, conversaram de igual para igual. E terceiro, a viabilidade. Dá para fazer? É algo possível no mundo real? Se passar por esses 3, aí sim a gente pode falar em uma ação ética. E o mais importante, a ética da libertação não é filosofia de poltrona, não. É um chamado para a ação, o que ele chama de praxis. Ou seja, é botar a mão na massa. Isso significa, primeiro, reconhecer que a vítima existe e entender a realidade dela. Depois, analisar de forma crítica o que no sistema está causando aquele sofrimento. Aí vem o passo de se sentir corresponsável. E, finalmente, um mais crucial: trabalhar ativamente para criar novas saídas, novas alternativas que coloquem a vida em primeiro lugar. Tudo isso pode até parecer meio abstrato, né? Coisa de filósofo. Mas a verdade é que as implicações dessa ética para os problemas que a gente vive hoje, no nosso mundo, são gigantescas e urgentes.
E aqui a gente volta para aquele número do começo, lembra? 82%. Essa desigualdade que a ética do Dussel escancara é gritante. A gente vive num sistema global em que o tal centro concentra quase toda a riqueza, enquanto a imensa maioria, a periferia, tem que se virar com as migalhas que sobram. Então, no fim das contas, por que isso tudo é tão importante? Primeiro, porque nos desafia a olhar para além das nossas boas intenções. Não basta querer o bem. Segundo, nos dá uma ferramenta, uma lente para enxergar injustiças que estão na estrutura das coisas, que são sistêmicas. E mais, exige da gente uma solidariedade real com quem foi excluído. E, por fim, aponta um caminho para a gente pensar num futuro mais justo de verdade. Se for para guardar uma única coisa de toda essa conversa, que seja esta. A verdadeira ética, a ética de verdade, não começa com uma lei bonita no papel ou com um princípio abstrato. Ela começa com a realidade concreta de quem está sofrendo, com o rosto, com a dor, com a vida da vítima. E para a gente terminar, fica a reflexão. Nos nossos sistemas de hoje, na nossa economia, na nossa cultura, no nosso dia a dia, quem são as pessoas que estão sendo deixadas de fora dessa definição do que é bom? Quem são as vítimas que o nosso sistema, mesmo com as melhores intenções, continua produzindo? Quem precisa ser excluído para que o mundo continue funcionando do jeito que funciona? Fica aí a pergunta.